Eric está muitos anos, a gente caminha juntos. Ele tem mestrado e doutorado na área da nutrição, é médico, nutrólogo, fez o mestrado e doutorado na Unifesp. O Eric tem várias publicações na área de vegetarianismo, vários livros. Quem ainda não estudou com ele vai conhecer aqui, vai saber do que eu estou falando, eu já vou passar a palavra para ele, mas vai entender um pouco desse amor que nos move, o amor de entregar de verdade para que vocês tenham um conhecimento que agregue na vida de vocês e nos pacientes de vocês. Então, não retenha. Se está sendo incrível para você, chama o seu colega para participar. Não tenha esse pensamento arcaico, egoísta e ultrapassado de achar que o outro. Nós não temos concorrentes. O único concorrente que você tem é você mesmo. É você, quando você tem preguiça de estudar, você está concorrendo com você. Quando você vai lá ler um post no Instagram, não checa a referência, não lê o artigo, não frequenta um congresso, você está concorrendo com você. E você ainda faz um desserviço de ficar multiplicando um negócio que você não sabe nem se é verdade. E é por isso que hoje a gente está lutando aí nos nossos consultórios para tirar tantas informações erradas da cabeça do nosso paciente. Então, só você concorre com você mesmo. O bom profissional não queima o seu filme, o ruim queima. Aquele que está lá fazendo bobagem no consultório e não está agregando com a vida de ninguém, esse queima todo mundo. Porque o cliente fala: para que eu vou? Para que eu vou pagar a consulta? Agora, o bom profissional, não. O cara que vai lá, consulta, a mãe que vai lá, consulta com o Hugo, não sei qual é a profissão do Hugo, mas estou vendo ele aí agora, e que sai de lá encantada com o atendimento dele, da Isabelle, da Ellie, fala assim: uau, fulana, procura um nutricionista materno-infantil na sua cidade, porque a doutora Isabelle mudou a vida do meu filho. O doutor Hugo mudou a minha vida. E aí a gente vai fazendo uma corrente do bem, ajudando todos os profissionais que são sérios e são bons de verdade, mas, sobretudo, ajudando essa e as próximas gerações. Porque quem é profissional da saúde tem que promover a saúde. Quem é profissional da saúde fez um compromisso de promover a saúde. E não importa se essa mãe, se essa gestante passou com o Eric e foi super bem atendida e foi super bem suplementada. No dia que ela chega para mim, eu falo: oh, Deus, muito obrigada, porque ela passou no Eric e ela está toda metabolicamente ajustada e nem precisou de eu intervir. Eu vou ajudar ela aqui no plano alimentar, porque graças a Deus ela já veio toda suplementada, avaliada. Então, pense no seu paciente. Busque de verdade o seu propósito. Não tinha programado falar nada disso aqui, mas eu creio que vocês deve ter gente aqui precisando ouvir. Busque o seu propósito. Compartilhe o bem que quando eu comecei, desde a minha primeira turma, eu me lembro de muitas pessoas encantadas, professores mesmo que vinham dar aula para mim e que estão até hoje comigo, falavam: nossa, sua pós é diferente, né? Tem uma entrega diferente, uma energia diferente. Você não retém, você coloca o professor lá em cima, você quer que o professor brilhe, porque em muitos lugares a gente vê ciúmes, vê um querendo ser melhor que o outro. Aqui é diferente. Eu falei: sim, porque o meu compromisso é fazer a diferença nessa geração. Eu não estou aqui por vaidade, eu estou porque eu tenho uma missão, um propósito, e esse é o propósito do IAF. E é por isso que a gente está aqui hoje. Então, eu quero dizer a vocês que eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Convide o teu colega da faculdade que precisa ouvir essa aula de milhões, ter uma chance dessa. Convide todo mundo que trabalha com você. Se você é ginecologista, obstetra, convide o seu colega de trabalho. Convide o pediatra que trabalha com você. Fala: cara, você precisa ouvir um conteúdo que eu aprendi hoje com o doutor Eric. Vem assistir, que a sua cabeça vai mudar, você vai começar a pensar fora da caixinha também. E eu já quero deixar aqui alguns recadinhos. No final, a gente vai tirar as dúvidas. O Eric vai começar a aula dele agora. Depois, eu vou trazer um conteúdo complementar para vocês que eu preparei com muito carinho. E no final, a gente tira algumas dúvidas, tá certo? E já agradecer. O desejo do meu coração é que todo mundo saia daqui acrescentado na vida. É que todo mundo saia daqui pensando assim: nossa, dia 19 de março, assisti uma aula com o Eric e com a Andrea e aprendi isso. E a minha conduta mudou, e o meu pensamento mudou, e eu achava que eu tinha que reter. Hoje eu entendi que eu tenho que multiplicar, porque quanto mais eu vou entregar, mais eu vou receber. O meu desejo é que vocês saiam daqui falando assim: depois que eu fui IAF, é o que a gente ouve nos nossos alunos, né, Thaís e Ananda? É muita marca isso, Eric, do IAF. Os alunos eles ligam para a minha equipe para dizer o que aconteceu na vida deles depois do IAF. É lindo. Ontem a gente estava falando sobre isso. Eles dão depoimentos que às vezes nem chegam até mim. Eu cheguei lá ontem,
A Elis, da equipe de vendas, não sei se ela está aqui agora, falou assim: Andréia, você não tem ideia da aluna que me ligou, contando o que aconteceu na vida dela depois que ela entrou no IAF. E eu fico muito feliz, porque eu não quero passar despercebido na vida das pessoas. Ei, Elis, lindeza, eu estou aqui para impactar vidas. Eu não sobrevivi a tudo que eu sobrevivi por acaso. E vocês não sobreviveram a uma pandemia por acaso. Há um propósito para a vida de vocês. E o meu desejo é que vocês caminhem, avancem em direção a esse propósito. Tá certo? Bom, e eu quero e tenho a honra de passar a palavra para você, Dr. Eric Slivit, essa referência, esse querido, essa pessoa que acrescenta a vida de todos nós. E o Eric vai falar sobre exames laboratoriais da interpretação à suplementação. Fiquem com a gente até o final, que nós vamos guardar o melhor para o final, né, Eric? Sim. Com Quanto você, tempo eu tenho, Eric. André? Quanto tempo eu tenho aqui? Você tem 45 minutos, tá bom para você? 45. Todo A mundo, gente porque se vocês vão adequa. falando no chat, tá? Tá. Bom, obrigado pelo convite, André. É um grande prazer estar aqui com você, em todas as turmas, né, que a gente tem trabalhado. E é um desafio, né? Essa aula de 45 minutos para falar de suplementação, dar alguma coisa que vocês possam aproveitar aí para levar para o dia a dia de vocês. Quem faz as nossas aulas vê que a aula que eu monto, ela é toda na lousa. Então, nossa lousa virtual é que a gente acaba usando, né? Porque do jeito que eu entendi do ensino, fica mais prático quando eu faço assim, ainda mais quando o tema é muito complexo, para falar de vias metabólicas, para fazer as interações dos nutrientes. Então, eu optei em fazer dessa forma, que eu acho que fica mais tranquilo para passar essa mensagem que eu tenho para vocês, né? Quando a gente fala de suplementação, é importante que a gente pense que não dá simplesmente para você pegar um trabalho, uma publicação científica, ler que tal nutriente funciona para tal coisa e você querer aplicar no seu paciente. Porque eu preciso saber se aquele nutriente, esse paciente precisa dele mesmo ou não. Então, a regra básica é o seguinte: se você tem algum elemento que você pode avaliar, não existe mais protocolo. Então, não tem protocolo para ferro, não tem protocolo para vitamina B12, não tem protocolo para carboidrato, para proteína, mas a gente tem que ter protocolo para ômega 3. Eu não consigo dosar ômega 3, né? Puxa, se eu não consigo dosar qualquer coisa, aí eu vou pensar em usar o protocolo, né? Então, isso é muito importante porque quanto mais assertivo a gente for, menos coisa a gente vai usar, a dose vai ser mais pontual, vai dar mais efeito, né? Então, a gente precisa aprender a fazer essa avaliação. Então, não existe suplementação sem uma prévia avaliação, tá? Então, a gente precisa saber fazer a leitura e os exames ajudam muito. O que a gente precisa trabalhar é como fazer a leitura do exame nas entrelinhas dele. Porque a leitura que a gente sai da faculdade, ela não serve para o consultório de qualidade de vida. Serve para a busca de doenças, né? Então, se eu tenho um exame com valor alto, eu vou pensar nessas doenças, ou o exame baixo nessas doenças. Mas será que aquele exame dentro da faixa, aquela pessoa está funcionalmente bem? Será que aquele nível de B12 que ela tem, ela consegue ficar realmente satisfeita do ponto de vista das funções químicas dela, da produção de neurotransmissores, da bainha de mielina, né? Então, esse olhar para a gente é muito importante. Uma coisa é ter o exame dentro da faixa, outra coisa é ter ele numa faixa que proporciona o melhor efeito metabólico. E isso demanda bastante estudo, porque para estudar exame, tem que estudar bioquímica e fisiologia. Não existe um bom leitor de exame se essa pessoa não souber fisiologia e bioquímica. É impossível. A gente vai ficar na faixa de referência e nós viemos com um trauma da faculdade, grande parte de nós, né? Que a bioquímica foi uma coisa assustadora, aquele monte de nome entruncado ali no primeiro ano da faculdade, às vezes com um professor que não conseguia levar para a parte prática para a gente, daí a gente sai apavorado e depois, qualquer momento que você vai ler de novo aquele assunto, você já vai com os dois pés atrás, né? Então, a gente precisa desfazer essa ideia. A gente precisa trabalhar com uma leitura que seja inteligente, que seja leve. Então, a gente vai trabalhar temas dessa forma, para que vocês possam realmente desmontar, pegar o que é essencial da via, para que você use na prática do consultório, tá? Um ponto muito importante na suplementação é que eu gostaria que vocês sempre pensassem, que é o seguinte: quando a gente está suplementando algo, a gente vai suplementar para corrigir uma deficiência e para levar para um nível ótimo de funcionamento corporal. Eu não quero que aquele nutriente seja extrapolado para um valor estratosférico ali no exame que não vai causar função nenhuma.
né? Então, para isso, eu preciso ver essa adequação. Existem situações que a gente usa nutrientes de forma medicamentosa. E existe forma de usar nutriente para tratamento de deficiência. Então, qual que é a diferença? Como é que eu vou usar um nutriente de forma medicamentosa? Eu vou pensar, por exemplo, nesses tratamentos com altas doses de vitamina D para doenças autoimunes. A dose que se oferece de vitamina D não é uma dose nutricional. É uma mega dose enorme que eu estou fazendo como se fosse uma função medicamentosa da vitamina D. Então, isso demanda muito cuidado na avaliação para eu não intoxicar essa pessoa, né? Isso é uma outra abordagem. Agora, uma pessoa com deficiência de vitamina D, eu vou dar uma dose para corrigir os níveis dela. É diferente, né? Então, é importante que a gente saiba fazer essa diferenciação. E o que é mais legal no exame? A gente consegue ver o que funciona para aquela pessoa individualmente. Porque olha só que lindo isso. O exame laboratorial, o exame de sangue, ele é a junção da genética com a epigenética. O que resulta dos dois eu vejo no exame de sangue. Então, você vai ter um paciente que você olha o exame de sangue e fala assim, nossa, essa pessoa, eu estou colocando carboidrato na vida dela e eu estou vendo que ela está respondendo super bem, ela não fica alto. Eu já sei que geneticamente essa pessoa é uma boa metabolizadora de carboidrato, né? Então, quando eu pego um exame genético, se eu pegar, vai aparecer isso já para mim. Mas olha o problema. Vamos supor que eu pegue ali alguém com um exame que mostra que essa pessoa é uma má utilizadora de carboidrato. Ela não metaboliza bem. Só que o exame de sangue está me mostrando que está bom o que ela come. Então, eu não vou mexer. Agora, se eu só pego o exame genético e diz que ela não metaboliza bem, eu já vou querer cortar o carboidrato dela, sem ver como é que está a situação atual dela. Então, o exame de sangue é a junção de genética com epigenética. Não tem nenhum leitor bom de exame genético se não souber a leitura do exame de sangue. As condutas vão ser bagunçadas. Então, a gente precisa fazer a união de todos, tá? O que eu vou fazer com vocês aqui é escolher um tema para que a gente possa andar um pouquinho com ele, entender um pouco mais a suplementação. Quem já assiste às minhas aulas sabe que eu sou fascinado pela questão de glicemia, controle glicêmico, resistência à insulina, né? Mas eu acho que para a gente trabalhar aqui nesse tempo mais curto, talvez a parte ligada ao hemograma, metabolismo de ferro, B12 e folato, talvez seja interessante para que a gente possa fazer algumas leituras mais pontuais, para que vocês possam levar para o consultório e para que a gente possa desmontar algumas ideias erradas que a gente sai da faculdade. Então, eu vou fazer na moda Eric mesmo, que é compartilhar aqui um quadro, que eu estou vendo que eu não sei o que acontece, tem alguns Zooms que eles não têm o quadro branco. Deixa eu ver se aqui tem o quadro branco. E já vou avisando todo mundo, como alguém escreveu aí, tá, Eric? Ele coloca no quadro e todo mundo ama. É uma didática que encanta porque ele vai falando de uma forma muito simples e você começa a entender conceitos que você viu ser palestrado um monte de vezes e não tinha conseguido entender. Essa é a ideia, né? Do passo a passo mesmo. O pessoal apavora na primeira aula, né, André? Cadê os slides da aula? Cadê os slides? Não, a gente vai montar tudo junto na aula, né? Então, essa é a ideia. Olha, É eu estou aula vendo personalizada mesmo. como tem que ser o consultório, né? Aliás, gente, uma sugestão que eu dou para vocês. A melhor parte do consultório para o paciente é quando você explica o que a pessoa tem. Então, a parte de leitura dos exames é uma parte que é muito legal você fazer junto com o paciente. Mostrar, olha, a gente está fazendo essa intervenção por conta disso que está alterado, disso aqui, a gente vai conferir isso aqui depois de um tempo. Então, isso dá uma visão muito boa para a pessoa e uma segurança grande, que você não está fazendo uma coisa aleatória. Tem algo que norteia essa mudança de conduta, tá? Eu estou vendo que nosso compartilhamento de tela aqui não tem o quadro branco. Então, o que que eu vou fazer? Eu estou abrindo aqui um PowerPoint vazio, tá? E eu vou ir montando com vocês para facilitar aqui a nossa leitura aqui. Lá do hemograma, eu queria falar um pouco com vocês sobre a hemoglobina, tá? Então, o que que acontece? Deixa eu aumentar a letra aqui. É que o zoom fica bem em cima aqui. Eu vou colocar do lado, peraí. Está me bagunçando um pouquinho a leitura. Cadê aqui? Pronto. Bom, o que que acontece, gente? Quando a gente pede um hemograma, a gente tem várias linhas ali com informações bem diferentes. E eu quero enfatizar para vocês essa linha, que é a linha da hemoglobina. Por que que essa linha é tão importante? Porque é ela que vai dar o diagnóstico para a gente de anemia. Tá? Então, anemia é igual hemoglobina, que vai ser o HB, baixo. Hemoglobina baixa. Isso é anemia, tá? Então, se a hemoglobina está dentro da faixa, está para cima do mínimo, não é anemia.
Se está abaixo do mínimo, é anemia. É simples desse jeito, tá? Não é hematócrito que fala isso. O hematócrito tem um valor percentual que sofre alteração do tamanho da célula, da hidratação. Então, o parâmetro oficial, o MS, é tudo hemoglobina como um parâmetro, tá? Qual que é o grande problema que a gente vê no consultório de muitas pessoas, ou no linguajar das pessoas? Poxa, a hemoglobina está baixa, vamos prescrever ferro. Mas espera aí, quem diz para a gente que a hemoglobina baixa é porque está faltando ferro? Pode não ter nada a ver com ferro. O ferro pode estar ótimo, a pessoa tem uma hemoglobina baixa. A gente pode ter uma condição genética, por exemplo, que é a talassemia, o traço talassêmico, que a pessoa vai ter uma hemoglobina baixa geneticamente. Você pode fazer o que for de nutriente que não vai entrar numa faixa de referência, porque aquilo é genético dela. Eu posso ter uma hemoglobina baixa porque eu estou com uma condição de lesão de células vermelhas, né? Eu estou com uma hemólise, um rompimento dessas células, e essas células vão sendo destruídas. Então, eu não consigo produzir a tempo de compensar essa destruição que está acontecendo. Então, tem várias doenças autoimunes que podem provocar isso, né? Então, do ponto de vista nutricional, a falta de ferro é a condição mais frequente. Então, eu tenho que pensar na falta de ferro, mas isso faz parte de um dos recursos de pensamento, de raciocínio, para que eu possa pensar realmente na intervenção. Então, o que a gente aprende muito, isso na medicina é muito forte, tá? Quando a gente está na faculdade, é assim, a pessoa vem com uma série de sinais, de sintomas, né? E aí, o que acontece é que a gente pensa no diagnóstico principal e outras possibilidades de diagnóstico. A gente nunca pensa numa coisa só. A gente sempre pensa nos outros elementos que podem influenciar, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente. Olha para o ponto que mais está chamando a atenção, mas não deixe de pensar nas outras possibilidades, tá? Gente, essa aqui não foi eu que escrevi, não, tá? Não sei se alguém digitou em cima, esse HB baixa nem sempre é falta de ferro, tá? Se alguém puder, de repente, tirar aí quem colocou, porque eu não consigo aqui, tá? Bom, então o que é muito importante a gente pensar aqui? Quando a gente pensa na hemoglobina, o que eu vou pensar de forma muito importante, que a hemoglobina, ela transporta o oxigênio. E essa informação faz toda a diferença. Lembra sempre que o oxigênio é o nutriente mais importante para a nossa vida. Não tem nenhum tão importante e que dê tanto problema se ficar em falta por poucos minutos. 5 minutos sem respirar, a gente morre por conta desse oxigênio. E aí, olha que interessante, né? A gente fala assim, nossa, porque o magnésio é muito importante, tem 600 reações químicas que ele faz parte. Tal nutriente tem não sei quantas mil reações químicas que faz parte. E o oxigênio? Uma reação química. Lá na mitocôndria, no ciclo de Krebs, que ele vai entrar ali. Mas se falhar essa reação química, mata todo o sistema de células. Acabou. Eu morro por conta de uma reação química, né? Então, não é porque tem várias reações químicas que aquilo vai ser o determinante da importância. É o quanto eu vou limitar as reações químicas. E o oxigênio, se estiver faltando, dá problema, tá? Então, essa informação é importante. Como o oxigênio é prioridade, sempre, 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 em qualquer deficiência nutricional, a última manifestação que vai ter é a hemoglobina baixa. Então, se estiver faltando ferro, a hemoglobina vai ficar lá normal, até não ter mais ferro realmente para dar conta de formar células vermelhas. Se estiver faltando B12, vai abaixando a B12, vai dando sintoma neurológico. A última manifestação é anemia por falta de B12. Tá? Então, a hemoglobina é o pior exame para ver ferro, é o pior exame para ver B12, para ver folato, porque é uma manifestação tardia que vai acontecer quando eu tenho uma deficiência nutricional. Tá? Então, isso tem que estar sempre em mente. Eu costumo dizer para o meu paciente assim, olha, a sua hemoglobina está normal. Quer dizer que a sua conta corrente tem dinheiro. Mas tem que ver como é que está a poupança. Como é que está a parte de estoque de ferro, de B12, de folato, para fazer essa diferença. Tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente. Um outro ponto muito importante que eu queria colocar para vocês é o seguinte. Deixa eu colocar mais para cima aqui, só para eu ter um pouco mais de espaço. Então, qual que é a questão aqui? Olha só. Pergunta: quem determina o nível final de hemoglobina? E vamos pensar o seguinte: vamos dizer que eu estou numa situação onde
começa a faltar ferro, a pessoa está com uma anemia por falta de ferro, e eu comecei a fazer reposição de ferro. Então, o que que acontece na reposição? Da mesma forma que a hemoglobina é a última a baixar, ela é a primeira a subir, porque eu tenho que transportar o oxigênio direitinho. Então, eu começo a oferecer o ferro, a hemoglobina vai subindo. E foi para um nível super legal, eu continuo oferecendo ferro. Quem acha que a hemoglobina vai ficar subindo sem fim? Não vai. Vocês concordam que chega uma hora que para de subir a hemoglobina? Por mais que você ofereça mais ferro, faça o ferro na veia, via oral, seja do jeito que for. Chegou uma hora que não sobe mais a hemoglobina. Quem determina esse nível final de hemoglobina? Essa que é a nossa pergunta, tá? Porque isso vai dar para a gente uma resposta muito interessante. Então, deixa eu fazer um slide de baixo aqui para ficar um pouco mais fácil. Então, quem vai determinar para a gente o nível final de hemoglobina é, vamos lá, o grau de hipóxia celular. Ai, que difícil isso, né? Eu não entendi esse negócio. É assim, ó. Quando a gente tem uma dificuldade em entregar o oxigênio para os tecidos estão sentindo uma privação de oxigênio, eles vão avisar para a gente: olha, está faltando oxigênio aqui, não está chegando. Então a gente estimula fatores de hipóxia, a gente estimula a eritropoetina, e aí a gente começa a produzir mais células vermelhas. Então, quanto mais falta oxigênio para as células, mais eu aumento a minha produção de células vermelhas. Tá? Então, essa informação ela é super importante. Vamos pensar aqui, só para a gente ter uma ideia como o hemograma pode ser útil. Alguém que mora lá no Tibete, nas montanhas, lá nos Himalaias, lá nas alturas, o ar é mais rarefeito, falta oxigênio. A hemoglobina desses indivíduos chega a 20. O normal é para a gente até 14,5, 15, dependendo do local, chega a 20. Por quê? Porque eles estão tentando compensar essa falta de oxigênio com mais transportadores. E essa técnica, né, de altitude é uma técnica que a gente conhece há muito tempo na parte do esporte. O que que o pessoal fazia? Ah, vai ter uma competição, uma maratona, uma coisa assim. A pessoa se mudava para um lugar de elevada altitude para ficar treinando lá, então ela ia produzindo mais células vermelhas para dar conta daquele ar mais rarefeito. Depois ela voltava para o lugar no nível do mar, que é onde ela ia fazer a corrida, e chegava cheio de células de transporte ali e o rendimento era maior. E daí o pessoal, né, a ciência pode ser usada para várias formas, né? E o pessoal teve uma ideia, falou assim, poxa, vamos fazer o seguinte, ao invés de mandar a pessoa lá para um lugar alto, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tirar o sangue dessa pessoa e vamos deixar refrigerado. E daí, próximo da competição, a gente infunde esse sangue na pessoa, o próprio sangue dela. Daí ela vai para a competição cheia de hemoglobina. O coração dela precisa bater menos vezes, né? Porque o oxigênio está fácil de transportar, né? Então, imagina uma outra situação. A pessoa tem uma apneia de sono. Ela tem uma situação onde, por muitos momentos à noite, ela fica asfixiada, não chega o oxigênio. O que que acontece? Ela aumenta a hemoglobina. Então, você atende aquela pessoa que está acima do peso, aquela hemoglobina lá em cima, dentro da faixa de normalidade, está lá em cima. Fala, opa, o que está acontecendo aqui? Por que que tem tanta hemoglobina? Provavelmente porque tem momentos do dia dessa pessoa que está faltando oxigênio. Então, o mais comum na pessoa com excesso de peso é por apneia de sono. Então, isso é um dado importante. Agora, eu tenho elementos muito interessantes aqui que a gente tem que pensar que é o seguinte. Vamos lá. O desenho do Zoom ele é mais prático da gente usar, tá? Mas eu vou me virando aqui do jeito que a gente consegue. Pensa o seguinte, olha, aqui eu tenho uma célula vermelha, tá? Então, eu estou aqui frente a um eritrócito e dentro do eritrócito eu vou ter aquele pigmento que a gente conhece, que é a hemoglobina. Então, vamos pensar aqui que a hemoglobina ela vai estar fazendo a sua função. E essa função, deixa eu emprestar um slide de cima aqui. Essa função da hemoglobina é transportar para cima e para baixo o oxigênio. Então, estou aqui com o oxigênio, transportando, está tudo bonitinho, levando para cima e para baixo, né? A gente está se virando super bem com esse transporte. O que que acontece? Esse oxigênio, ele vai chegar nos tecidos. E aí, para que eu possa entregar esse oxigênio, vamos dizer que aqui eu tenho um tecido, né? Alguma célula específica ali. Então, célula. E eu quero entregar esse oxigênio. Então, o que vai acontecer nesse momento é que eu preciso libertar
esse oxigênio para que ele possa entrar aqui na célula, possa ser captado. Porém, tem algumas situações que dificultam eu liberar esse oxigênio. Então, olha que interessante isso. Se eu tiver, por exemplo, uma situação que é comum na nossa prática de consultório, que a gente vê isso acontecendo com muitos pacientes, que é uma condição, que é nada mais do que a hiperglicemia. A hiperglicemia, ela vai dificultar a liberação do oxigênio da célula vermelha. Por que que ela faz isso? Porque dentro da célula vermelha tem uma enzima chamada 2,3-DPG. E essa enzima é quem controla essa soltura do oxigênio. Então, toda vez que minha glicemia fica alta, eu dificulto a liberação desse oxigênio. E aí, o que que acontece nessa situação? Eu começo a ter uma elevação da hemoglobina. E daí, olha que legal. Se o paciente chegou lá com a hiperglicemia, vamos dizer que ele está ali com uma hemoglobina de 15. Tá? Tá dentro da faixa, tá normal. Você vai lá e trata a hiperglicemia. Você muda a alimentação, se precisou, entrou com medicamento, fez o que foi, abaixou a glicemia dessa pessoa, ela volta com a hemoglobina, por exemplo, de 14. Você fala, ué, o que que aconteceu que essa hemoglobina está mais baixa, está transportando pior oxigênio? Não, melhorou. Eu tirei a hiperglicemia, esse oxigênio soltou mais fácil, foi para a célula, e aí com isso a célula está mais satisfeita de oxigênio, eu posso ter menos transportador de hemoglobina. Tá? Então, isso é importante para a gente não pensar nos níveis de hemoglobina como um valor ótimo. Eu estou vendo várias pessoas falando assim, não, a hemoglobina tem que estar acima de tal valor de corte dentro da faixa. Não tem isso, porque isso depende de vários fatores. Um desses fatores é a questão da hiperglicemia, a altitude que a gente mora. Quem faz mais atividade física geralmente precisa de mais oxigênio, vai ter alteração. E tem uma outra condição muito comum que vai acontecer, que eu vou marcar aqui para vocês, que é uma condição da hipofos, desculpa, hiperfosfatemia. Ou seja, eu começo a ficar com fósforo muito alto. Então, o que acontece quando o fósforo está alto é justamente o oposto. Um fósforo alto faz o oxigênio se libertar facilmente da hemoglobina. Onde a gente vai encontrar pessoas com fósforo alto? O mais comum é a doença renal. A pessoa começa a ficar com fósforo alto, ela começa a ficar com a hemoglobina baixa. Então, começa a reduz a hemoglobina. Então, você vai atender uma pessoa que está ali, por exemplo, com 11 de hemoglobina. Daí você fala assim, não, Eric, mas espera um pouquinho, né? A hemoglobina baixa tem muita relação no doente renal, porque ele não está produzindo aquele hormônio que é a eritropoetina, né? Que a gente usa para formar células vermelhas. Tá bom, você vai lá e injeta eritropoetina, faz a reposição de eritropoetina. A hemoglobina não vai para 13, 14. Por quê? Porque o corpo entendeu, quando tem mais fósforo, que já chegou uma quantidade boa de oxigênio. Essa pessoa está muito apta em libertar esse oxigênio da célula vermelha e entregar para a célula. Então, as células estão bem com hemoglobina de 11, 11,5, né? Então, não tem necessidade de subir mais a hemoglobina, porque esse corpo não está em hipóxia. Ele está numa condição boa de recebimento desses nutrientes, tá? Então, isso é um dado muito importante. Não tem faixa de corte de hemoglobina boa. Tem que avaliar todo o parâmetro da pessoa para saber o que é adequado para ela, tá? Então, só para a gente lembrar desse aspecto. Bom, vamos para uma parte nutricional que é importante, tá? Então, dessa parte nutricional, o que que eu vou pensar aqui? A gente quer corrigir essa hemoglobina. Então, a hemoglobina, quando eu penso do ponto de vista nutricional, eu penso que o estímulo dela começa com o hormônio da tireoide. Então, o hormônio tireoidiano. O hormônio tireoidiano, ele vai entrar lá no comecinho da formação das células, das nossas células vermelhas, tá? Ele tem que estar presente, senão eu posso não conseguir formar a célula vermelha. Você fala, então quer dizer que um hipotireoidismo clínico mesmo, importante, pode dar anemia? Pode. E eu vou precisar também de um hormônio que os nossos rins produzem, que é a eritropoetina. Então, se eu tiver uma insuficiência renal, eu posso ter anemia? Posso. Não só pelo fósforo alto, que vai mexer com isso, mas também por falta desse hormônio. Bom, e aqui que vai começar a entrar a parte nutricional.
Porque aqui eu estou falando na medula óssea, ela vai receber esse estímulo. Então, o próximo estímulo que a medula óssea recebe é de vitamina B12 e folato. E aqui é muito importante que você saiba que a gente tem uma ordem para memorizar isso aqui. Então, primeiro entra B12 e folato, e depois vai entrar o ferro. Gente, guarde essa ordem, tá? Porque no processo de formação das células vermelhas é daqui para cá, ó. Então, eu estou fazendo uma situação onde a medula óssea acabou de receber hormônio tireoidiano, eritropoetina, daí ela vai seguindo, vai entrar uma fase que é uma fase de multiplicação celular, que é de proliferação, que vai entrar B12, o ácido fólico. Então, o que que acontece? Está preparando a célula para dividir, ela vai aumentar de tamanho, aumentar de tamanho, aumentar de tamanho, e ela tem que se dividir. Então, a próxima fase é a fase que entra o ferro, que é a fase de maturação. Então, a B12 ácido fólico é a fase, deixa eu escrever para vocês aqui, que é uma fase de proliferação. E eu tenho a fase do ferro, que é a fase de maturação. Então, olha que importante isso. A gente está acostumado a lembrar, né, das características do hemograma, que na falta de B12, na falta de folato, a célula pode ficar grande. Pode dar uma anemia com célula grande, com uma megaloblástica, né? Por que que a célula fica grande? Porque eu começo a aumentar a célula para duplicar a célula, vai aumentando de tamanho, mas como falta B12 e folato, eu não consigo dividir essa célula. Então ela sai mega, sai grande, sai imatura, é um blasto. Então dá uma anemia de célula grande e imatura, uma anemia megaloblástica, né? E eu vou contar um segredo para vocês. Na verdade, a culpa é sempre do folato. Quem vai dificultar a divisão é o folato. O que acontece é que é a B12 que faz o folato ficar dentro da célula. Então, quando falta B12, o folato não consegue ficar dentro da célula e por isso ela não consegue se dividir, tá? Mas em última instância, o folato é o grande vilão. Então, isso vai acontecer porque falta folato, ou porque falta B12, porque ele não fica dentro da célula, ou porque falta os dois, tá? Tudo isso pode acontecer. Bom, e por que que essa ordem é muito importante? Porque tem uma regra aqui. Quando a gente fala em correção de B12 e folato, isso leva uma correção muito rápida. E quando eu falo em correção do ferro, é uma correção que é muito lenta. Por que que eu estou colocando isso? Seu paciente chegou com falta de ferro, B12, ao mesmo tempo. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que a gente faz a avaliação do ferro, tá? Mas a pessoa chegou com falta de ferro e B12. Daí você vai lá e fala assim, eu vou dar uma dose alta de B12, quero dar uma B12 injetável para essa pessoa. Ela sai do seu consultório, passa numa farmácia, compra na hora a B12, alguém aplica para ela, rapidinho ela vai jogar essa B12 lá para cima. Só que olha o que acontece, quando a B12 chegar, se essa pessoa está com falta de ferro, a B12 vai estimular esse processo aqui da proliferação e eu vou precisar de ferro para maturar. Eu vou sumir com o ferro dessa pessoa. Vai gastar todo o ferro. Quanto mais baixa tiver a hemoglobina, mais eu vou gastar o ferro quando chegar a B12 com ácido fólico. Uma pessoa que não está com a hemoglobina baixa não vai gastar tanto, porque ela já tem uma quantidade boa de hemoglobina. Mas quem está com uma baixa de células vermelhas vai ter um gasto muito grande do ferro para construir essas células. E aí, o que que acontece? Corrigir o ferro por via oral é demorado. Então, mesmo que a pessoa fale assim, não, vou usar B12 por via oral, é rápido de subir. A B12 ela vai entrando pela sua parte intestinal por difusão. Ela encosta na mucosa, ela entra. E rapidinho você corrige. O ferro não. Se eu coloco o ferro no seu intestino, no seu estômago, pode dar dor de estômago, pode prender o intestino, pode soltar o intestino. Então, eu tenho um limite que eu consigo usar de ferro para correção. Então, uma correção de ferro com via oral é muito demorado. Muito mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, um homem ou uma mulher que não perde sangue, uma correção de ferro, às vezes, para levar uma ferritina baixa para uma ferritina ótima, pode demorar uns 6 meses. Isso é uma correção rápida para quem não perde sangue. Mulher perdendo sangue, às vezes você está lá 6 meses, 9 meses, um ano e não chegou no nível ótimo, porque entra ferro, ela perde todos os meses. Então, em algumas situações, a gente vai lançar a mão no ferro por via endovenosa, que eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho, tá? Então, a gestação é uma dessas possibilidades.
Agora, pense na criança. A criança, ela não está perdendo sangue, mas ela está construindo sangue, está construindo músculo. Ela gasta muito ferro o tempo inteiro. Suplementação de ferro para criança não é uma coisa dos 6 meses aos 2 anos de vida. Isso é o protocolo. Você vai continuar e você vai ver se está na hora de você reduzir a suplementação ou não. Você vai dosar, vai avaliar. E vocês vão ver que é muito comum você precisar de ferro até 5 anos de idade, 6, 7 anos. Na fase daquele estirão da adolescência, às vezes gasta muito ferro, você precisa suplementar. E aí o menino, depois que ele cresce, o ferro fica estável, fica tranquilo, não perde sangue. E a menina que começou a menstruar e começou a perder ferro? E vai se preparar para uma gestação que ela não pode entrar numa gestação com uma falta de ferro. Né? Então, para a gente, isso é uma demanda muito grande. Então, toda mulher que engravida com uma ferritina boa, para a gente é um mérito muito grande. Isso faz toda a diferença na gestação. Uma mulher que engravida com uma ferritina baixa, ela vai ter anemia durante a gestação, não tem como. Só para a gente ter uma ideia numérica, quando a mulher engravida, ela vai aumentar a produção de sangue dela nos 3 primeiros meses em 20%. É como se ela construísse 800 ml de sangue, 2 doações de sangue. É o que ela produz de sangue ali em 3 meses. É muito gasto. Imagina o último trimestre, que o bebê passa de 1 quilo para 3 quilos. Sangue para o bebê, músculo para o bebê, a placenta se enche de sangue, ela vai perder sangue no parto, acaba com o ferro. Não tem como ser feliz sem falta, com a falta de ferro. Então vamos lembrar que é o clássico, né? A falta de ferro altera toda a parte de crescimento intrauterino, né? Baixo peso, então, parto prematuro, depressão pós-parto, toda a parte cognitiva, materno-fetal fica alterada. Porque eu preciso do ferro, por exemplo, para produzir dopamina, né? Então, se eu não tenho ferro, minha mitocôndria não gira direito, eu não produzo ATP. Eu ponho a pessoa para fazer qualquer atividade física, a mitocôndria não está girando ali, não está produzindo ATP, eu começo a formar ATP via lactato. E aí dá queimação, dá falta de ar, dá um desconforto enorme. É aquela pessoa que não consegue fazer uma atividade física direito pela falta de ferro. Tá? Então, qual que é a nossa questão? E isso é um grande problema para a gente. Como é que eu avalio esse ferro? Eu tenho que saber fazer essa avaliação. E é uma avaliação bastante complexa em algumas situações. Tá? Então, o primeiro erro da falta de ferro é olhar para o hemograma. Esqueça o hemograma. Se eu quiser avaliar o ferro, eu nem preciso do hemograma. Eu preciso do hemograma só para ver se a pessoa não está morrendo da falta de ferro. É só para isso. Mas, assim, para diagnosticar o ferro, não é necessário hemograma. Às vezes até confunde. Você vê uma hemoglobina baixa e não sabe se aquilo, né, está baixa é ferro. Não é necessariamente falta de ferro. Então, para avaliar o ferro, o melhor exame que eu tenho é a ferritina. A ferritina não é ferro. A ferritina é uma proteína que guarda ferro dentro dela. E eu gosto muito de colocar isso, que é o seguinte: a ferritina é um antioxidante proteico não enzimático. Porque o ferro é um oxidante. Então, como a ferritina oxida, como o ferro oxida, eu guardo dentro da ferritina que torna ele inerte. Eu estou protegendo o corpo desse oxidante. Então, tecnicamente, nos estudos científicos, ela é considerada como um antioxidante proteico não enzimático. Tá? E ela é o primeiro elemento que abaixa quando começa a faltar o ferro. Então, para a gente, é muito importante esse olhar para a ferritina. Então, de forma geral, vai complicar um pouquinho depois, mas eu já vou ilustrar para vocês. Toda ferritina abaixo de 30 é deficiência. Não importa se o laboratório fala para você, o mínimo é 12, o mínimo é 15, é 20. Não. Abaixo de 30 sempre é deficiência de ferro. Seja em adulto, seja em criança, seja em gestante, né? Isso é clássico. Eu criei uma regra que é a regra dos 30, 50, 70. Então, o que que é isso? 30, deficiência inequívoca de ferro. 50 de ferritina. É um número que a gente vê nos estudos controlados que as pessoas começam a ter uma melhora da sensação de vigor físico. Melhora mais o cansaço, a sensação de bem-estar. É quando começa a ficar acima de 50. Um nível ótimo para a gente é quando fica acima de 70, que é onde você melhora mais a produção de dopamina, você melhora a queda de cabelo, a parte de unhas, né? Então, se você trabalhar, por exemplo, na neurologia, síndrome das pernas inquietas, a meta é levar essa ferritina para 70, porque é uma condição de baixa de dopamina cerebral e o ferro ajuda a formar dopamina. Então, 70 é ideal. Mas até quanto que eu posso levar essa ferritina, né? Então, de forma geral, o que que acontece? Quando a gente vê os estudos que falam do ponto de vista de segurança do ferro como um oxidante, para ele não oxidar o corpo, eles colocam que para a prevenção de doença cardiovascular, por exemplo, o nível de ferritina vai de 20 até 100. Só que 20 é deficiente. 70 é um nível ótimo.
Então, de 70 e 100 é uma meta muito boa para a gente trabalhar nos nossos exames laboratoriais. Tentar levar para esse valor entre 70 e 100. Tá? Para mulheres, a princípio, não tem vantagem ter a ferritina acima de 150. E para homens, não tem vantagem acima de 200. Tá? Tudo bonitinho, legal, a ferritina é esses valores. Porém, eu tenho que lembrar uma coisa, que é a parte que bagunça a nossa vida. Inflamou, bagunçou. Toda vez que eu tiver inflamação, eu vou bagunçar esses números. Porque, do ponto de vista que a gente, desde muito tempo, aprendeu na faculdade, né? Principalmente na faculdade de medicina, isso é muito falado. Quando você tem um processo infeccioso, por exemplo, as bactérias chegaram na corrente sanguínea, elas usam o ferro para se proliferar. Então, o que que o corpo faz? Ele tira o ferro do sangue, ele guarda o ferro dentro da ferritina. Ele vai sumir com esse ferro. Então, o ferro no sangue todo é removido e é jogado dentro da ferritina. Todo processo infeccioso, inflamatório, vai fazer aumentar o valor de ferritina. Então, essa é uma regra. Toda vez que você tem alguém inflamado, a ferritina que você está enxergando está falsamente aumentada. Não é o valor real dela. Você simplesmente saiu varrendo o ferro do lugar, jogou ali dentro da célula e ele ficou guardadinho ali. Tá? Então, quando a gente avalia a ferritina, sempre, sempre, sempre precisa dosar a proteína C reativa ultra sensível. Esse exame ele é mandatório para fazer junto com a ferritina. A gente não existe no consultório nosso a gente pedir só a ferritina sozinha. Porque qualquer dor de garganta, qualquer resfriado, qualquer condição infecciosa que a criança tiver, o adulto tiver, vai subir a PCR e vai subir a ferritina. Daí você recebe aquela criança no consultório, nossa, que legal, tá com 60 de ferritina, tá que tá bom, nem tá suplementando. Mas a criança fez o exame numa situação de dor de garganta, de resfriado. Que esse exame, a proteína C reativa, vai te mostrar. Então aí você vai saber, opa, essa ferritina não é real. Esse 60 que eu estou vendo é uma ferritina que não é verdadeira. Quando sair a inflamação, esse ferro vai abaixar e daí eu vou ver o valor real de ferritina. Então tem que tomar esse cuidado nessa leitura e nessa avaliação, tá? Isso é muito importante. Então esse é um dos pontos para ver, tá? Então ferritina sempre dosada em conjunto aí com a proteína C reativa. E o ideal é que ela fique abaixo do mínimo, lá embaixo mesmo. Quando você pede esse exame, ele vem marcando assim, ó, risco para doença cardiovascular. Tem a faixa do baixo risco, risco moderado e risco alto. Eu quero do baixo risco, que é pouquíssima inflamação. Tá? É assim que eu vou tentar manter. Subir um pouquinho, opa, a ferritina já começa a subir junto. Não tem uma regra matemática. Para saber a tanto de PCR que subiu, subiu tanto de ferritina, não tem isso. Tá? Mas quanto mais subir a ferritina, mais sobe. Quanto mais subir a PCR, mais sobe a ferritina. E outra informação muito importante para a gente é a avaliação de enzimas hepáticas, principalmente o TGP, né, que é o ALT. Por quê? Olha só que informação importante, tá? Vou dar um dado de adultos para vocês. A criança vai depender do tamanho da criança, vai mudar esse compartimento. Mas pensa o seguinte: os eritrócitos, as nossas células vermelhas ali no sangue, elas vão conter mais ou menos 2.000 miligramas de ferro. É isso que elas estão transportando todo dia. 2.000 miligramas estão ali. O fígado é o local que a gente guarda ferro. E o fígado ele pode guardar 1.000 miligramas de ferro. Então imagina que você tem alguém que está ganhando peso, está começando a infiltrar gordura no fígado, está começando a ficar com uma esteatose hepática, e essa gordura vai inflamando as células hepáticas. Então a célula do fígado ela começa a arrebentar pela agressão. E dentro da célula do fígado tem o TGO e TGP. Então quando essa célula é agredida, rompeu, sobe no sangue o TGO e TGP. Na gordura no fígado tem mais TGP do que TGO, tá? Isso é uma regrinha comum que a gente vê. Então, o que que acontece? Quem está acima do peso, quem está com esteatose hepática, quem está com elevação de enzima hepática, vai despejar ferro que estava guardado no fígado para o sangue. Está jogando ferro para o sangue. Só que o ferro não pode ficar livre ali, ele vai oxidar tudo. O que que eu faço? Eu guardo na ferritina. Eu faço um deslocamento desse ferro. Ele saiu do fígado, foi para o sangue, eu deixo ele inerte dentro da ferritina. Então, quem tem gordura no fígado tem ferritina falsamente aumentada. Então, o nosso olhar aqui é sempre o seguinte:
Meu paciente veio com uma ferritina de 50. Tá. Inflamado ou sem estar inflamado? Com fígado bom ou sem estar com fígado bom? Porque toda vez que inflamou e ou alterou a parte hepática, essa ferritina que eu estou vendo é mais baixa do que isso mesmo. Ah, Eric, mas o paciente veio com 20 de ferritina, inflamado. Então é menos que 20 que ele tem de ferritina. Tá? Então nunca a gente avalia a ferritina sem avaliar a inflamação e sem avaliar a parte hepática. E aqui eu faço um alerta importante, tá? Porque é o seguinte, para repor o ferro, eu tenho muitas possibilidades. Uma dessas possibilidades é usar a via oral, que é a via mais fisiológica, que a gente procura usar sempre. Para criança em gotas, né? Para adultos, geralmente em cápsula, comprimido, ou adultos que não conseguem ingerir comprimido, a gente faz em gotas também, né? Tem até filme sublingual, tem um monte de possibilidades. Mas a via oral geralmente é a forma mais fisiológica que a gente usa e a regra é essa, sempre demora bastante. Tratamento da deficiência de ferro são meses e meses e meses. Não tem tratamento de 2, 3 meses para deficiência de ferro. Com 2 a 3 meses, você arruma a hemoglobina, ela corrige, mas o estoque de ferro ainda está super baixo. Tá? Qual que é o problema que eu queria frisar com vocês aqui? Eu estou quase já estourando meu horário. É a parte da infusão de ferro endovenosa. Eu estou assustado com o que eu estou vendo na parte materno-infantil, principalmente na parte materno-gestação, com o que o pessoal está fazendo com ferro. Absurdos com relação às condutas de ferro endovenoso. Tá? Porque olha o que acontece. O ferro endovenoso, ele tem uma regra. Então, essa regra é mais é menos. Quanto mais você colocar de ferro de uma vez só, pior você vai fazer o tratamento para essa deficiência. Tá? Eu vou explicar por quê. Você imagina que a pessoa ela está com uma deficiência de ferro, a mulher está gestante, ela começou a evoluir, a ferritina foi abaixando, a hemoglobina dela ficou abaixo de 11, que para gestação é um outro valor, né? Ficou mais baixinho, e aí está faltando ferro. Só que ela vai subir a proteína C reativa também. Então, essa ferritina que você está vendo, na realidade, é mais baixa do que você está vendo. É comum a gestante subir um pouco a proteína C reativa. Então, a ferritina dela é mais baixa do que você está vendo. Você fala assim, puxa, vamos fazer a infusão. Essa mulher está com 33 semanas, né? Está super baixo. É a fase que o bebê mais vai puxar ferro. Ela tem que estar plena de ferro. Vou fazer a infusão. Né? O que que acontece? Vamos imaginar que você vai colocar 2 ampolas de nori por 1 ou ferro por 1. Então, deixa eu marcar para vocês aqui, para vocês não ficarem tendo que ficar com essas coisas flutuando na cabeça aqui. Só colocar as doses para vocês terem uma ideia melhor aqui. Então, olha só. 2 ampolas de nori por 1 são 200 miligramas de ferro. Não é pouca coisa, não. Você imagina que, olha só, todo o volume de sangue meu que eu tenho ali quando eu estou bem são 2.000 miligramas. Tem 10% de tudo que tem no meu sangue. Tá? Eu vou lá e faço essa infusão de ferro. O que que vai acontecer com esse ferro? Ele vai lá para a medula óssea. Está faltando ferro, eu vou começar a formar células vermelhas. Entre pegar esse ferro e montar a célula vermelha, na verdade a gente vai montar dentro da medula óssea, você vai construindo as crianças, né? Elas vão amadurecendo, depois o adolescente pode ir para o sangue, que é o reticulócito, depois de 2 dias ele vira o eritrócito, que é a célula vermelha. Esse processo demora mais ou menos 7 dias. Então, primeira regra, não tem cabimento fazer infusão de ferro com menos de 7 dias de intervalo entre uma infusão e outra. Tá? Então, sempre o intervalo, sempre é maior que 7 dias. Na situação que você mais precisa de ferro. Tá? Outro ponto importante. Quando o ferro chega no sangue, vai aumentar um hormônio chamado epsidina. Vou marcar aqui embaixo só para vocês terem esse nome. Epsidina. A epsidina é um hormônio que regula todo o metabolismo do ferro. Então, toda vez que eu tenho infecção, inflamação, chegada de muito ferro, vai aumentar esse hormônio. Olha que danado o que ele faz. Ele vai até o intestino, não deixa você absorver ferro pelo intestino. Ele vai pegar o ferro do sangue e vai guardar dentro do macrófago, vai guardar na ferritina e ele vai limitar o uso desse ferro. Então, quanto mais subir a minha epsidina, mais difícil de usar o ferro que chegou. Então, se eu quero subir a hemoglobina de alguém, eu vou dar uma dose menor várias vezes, com intervalos entre essas doses. Aí, o que o pessoal vai lá e faz? Vai usar, por exemplo, o ferro inject. Funciona? Funciona. Eu posso usar? Tem situações que eu posso e hoje está no mercado. Só que eu tenho que lembrar que o ferro inject são 500 miligramas de ferro.
que vai acontecer com a epsidina? Vai explodir, vai lá para as alturas. Daí você pega uma gestante com anemia por falta de ferro, você faz a infusão, daí você vai encontrar ela com uma ferritina de 700 e continua com anemia. Porque chegou muito ferro de uma vez só, você guardou esse ferro e você não consegue fazer a utilização dele. Então é mais vantagem doses menores com mais frequência do que uma dose alta de uma vez só. Isso hoje, que eu estou falando para vocês, que eu estou muito assustado, que eu estou vendo o pessoal hoje, eu recebi 2 prescrições em consultório assim, com uma prescrição de 2 ferrinjetes. Para a pessoa receber uma infusão com 1.000 miligramas de ferro de uma vez só. É tudo que contém no fígado, chegando no sangue de uma vez só. O que vai acontecer com esse ferro? Olha só a gravidade disso. Ferritina é um estoque, certo? Ele é limitado. Eu posso encher, ferritina pode ficar 1.000, 2.000, eu posso encher um monte. Só que eu tenho o transporte de ferro, que é a transferrina. E a quantidade de ferro que tem na transferrina é a saturação da transferrina. Então, a minha transferrina tem uma capacidade limitada de transportar ferro. Se eu pegar toda a minha transferrina e encher, ficar 100% de saturação, eu vou transportar 13 miligramas de ferro. Como é que você vai colocar 500, 1.000 em 24 horas na corrente sanguínea de uma vez só? Não tem como você transportar tudo. Então, entra uma condição que a gente chama de NTBI, que é um transporte não ligado à ferritina, que você vai tirar esse ferro do sangue e vai depositar em tecidos. Vai depositar no coração, no fígado, no pâncreas. E o ferro causa oxidação. Então, você vai aumentar a epsidina, vai lentificar a recuperação da hemoglobina dessa pessoa, vai encher de elementos inflamatórios. Não tem sentido. Então, é muito mais interessante fazer uma dose menor, de 200 miligramas, a cada, na emergência, a cada 10 dias, 14 dias, né? Que seja 3 semanas ou 4 semanas, se você tiver tempo hábil para fazer isso, do que querer colocar tudo de uma vez só. Isso dá muita bagunça metabólica, tá? Bom, a nossa aula não tem fim, né? Então, eu vou já meio que parar por aqui para a gente não avançar muito tempo, tá? Mas lembra o seguinte, a avaliação de ferro é ferritina, PCR ultrassensível e enzima hepática. Não é ferro sérico, não é transferrina e não é saturação da transferrina. Ferritina é estoque. Transferrina e saturação de transferrina é transporte, é o que está passageiramente correndo pelo sangue. Uma coisa que eu estou distribuindo, outra coisa que eu tenho estocado. Se eu quero ver estoque, é ferritina, tá? É uma outra leitura que eu vou fazer, tá? Bom, deixa eu parar o compartilhamento, André, porque eu já invadi um pouquinho o nosso tempo, né? Eu vou ver quando você fala, eu vejo o que o pessoal colocou aqui. Tá, o que que eu vou combinar com vocês? Eu vou seguir na aula aqui. Eu sei que tá todo mundo com vontade de quero mais. Nós vamos continuar juntos. O Eric vai lendo as perguntinhas de vocês no chat. Eu vou compartilhar minha tela agora e a gente vai ficar juntinhos aqui com muito, muito, muito conteúdo. Já deu para sentir, estou colocando aqui o share screen, deixa eu compartilhar aqui a tela. Já deu para sentir a que viemos, né? Enquanto eu estou aqui ouvindo o Eric, ver se todo mundo está vendo aí, ó, tem pergunta sobre gestante bariátrica. Eu acho que uma coisa que vale a pena falar, Eric, é sobre. Eu acho que vai estar aí perpassando pelas dúvidas de todo mundo sobre a questão do estresse oxidativo mesmo, né? Porque o meu entendimento, eu vou falar sobre isso aqui agora, é que na nutrição, como na medicina, como na vida, nem é tudo nem tão pouco. O equilíbrio é a palavra, é na nossa vida, né? Na nossa vida como família, na nossa vida como ser humano, na nossa vida como suplementação, né? É porque parece assim, o que eu vejo é que quando o profissional não está de fato habilitado, treinado, estudando, acompanhando, assistindo uma aula de milhões dessa e muitas outras que a gente tem na pós, ele pega um recorte de uma fala de alguém. E hoje é um perigo, hoje a gente tem famílias, mães suplementando sem passar nem pelo profissional. Descola alguém que faz a suplementação para ela, eu já tive isso no meu consultório, extremamente preocupante. Eu já tive uma paciente, mãe de uma criança autista, com uma prescrição gigante. E como era um paciente meu do online, a minha equipe pedia para eles mandarem antes, né? Então, a gente adianta, né, nessa consulta muitas coisas, inclusive as suplementações que tomam.
eu tenho muitos pacientes de fora, então eles mandam a suplementação, já deixa essa dica para os nutricionistas que estão aqui, que atendem online, para os médicos. Então, a gente pegar os dados do paciente antes adianta muito o processo da consulta online. E quando eu vi a suplementação dessa criança, eu falei, uau! A impressão que eu tive é que a mãe foi em vários profissionais e ela foi juntando aquele monte de prescrição, Érica. Uma criança até maior já. E aí, na consulta, ela maravilhosa, criança maravilhosa, e eu falei para ela: olha, eu queria entender essa prescrição. Eu fiquei um pouco confusa. Eu imagino que, eu não sei se você está dando isso tudo simultaneamente, ou se você acabou mandando tudo, né? Eu fui por essa linha. E ela disse: não, doutora, sou eu mesmo que passo. Eu disse, mas aí eu voltei na anamnese para ver a formação dela, porque eu sempre pergunto, como eu atendo muito médico, muito filho de nutricionista, eu voltei para ver se era formação, porque eu não tinha lido e ela não tinha nenhuma formação na área. E aquilo assim, eu disse para ela: olha, então a gente vai rever tudo. Que bom que você está aqui, a gente vai rever tudo. Ela tinha uma conhecida que trabalhava numa farmácia, enfim, e ela conseguiu ali. Enfim, não importa agora. Importa o fato da gente entender que é preciso ter um equilíbrio, como na vida, é preciso ter um equilíbrio no que nós comemos, é preciso ter um equilíbrio no que nós suplementamos, é preciso ter um equilíbrio na interpretação de exames e é preciso também aprender a trabalhar em equipe. É sobre isso que eu vou falar para vocês agora. Só queria relembrar que amanhã, às 19h30, nós temos um encontro de milhões também, tá? Vocês vão ouvir a doutora Joyce Moraes. A Joyce é PhD na área materno-infantil, tem um pós-doutorado nessa área, estuda muito sobre epigenética, Érica, ela é maravilhosa. E a Joyce tem um consultório assim incrível na área de terapia alimentar e seletividade alimentar, faz um trabalho lindo. Ela é certificada do MAF, é professora do IAF, não tenho dúvidas que essa aula de amanhã vai agregar muito. Amanhã, às 19h30, como intervir nos casos de seletividade e dificuldades alimentares. Então, volto ao que eu falei no início: compartilhe o link com o seu colega que faz faculdade com você, com o pediatra do seu filho, né? Você que é nutricionista está aqui, tem o pediatra do seu filho, tem o colega pediatra que atende com você, e vice-versa, o pediatra que está aqui chamar o nutricionista que você conhece. Tá? Bom, eu queria falar um pouco, complementando o que o Eric está falando aí, enquanto ele vai selecionando as perguntas, sobre a suplementação eficaz em gestantes e crianças. E eu trouxe alguns conselhos da minha prática clínica para vocês, que eu tenho certeza que esses conceitos vão ser úteis e tem toda a sintonia com o que o Eric falou até aqui. Primeira coisa que nós já dissemos: estude. Eu tenho certeza que o Eric, que tem todo esse know-how em metabolismo, estuda todos os dias. Muitas vezes, né, Eric? Muitas vezes a gente discute. Eu já tive casos de pacientes que eu disse: Eric, me ajuda aqui, vamos estudar esse caso. Porque o ser humano é único e, graças a Deus, nós não sabemos tudo. Isso é maravilhoso, até para a gente se colocar no nosso lugar e não achar que a gente é Deus, mais do que o homem já tem achado. E é aí que a gente faz bobagem. Nós somos limitados, sim. Aliás, na verdade, a gente tem muitas questões de ilimitação, porém, a gente não desempenha todos os nossos papéis, não desenvolve toda a nossa potencialidade, desde o microbioma até o nosso cérebro. Então, a gente precisa estudar para desenvolver. Conheça os processos fisiológicos e fisiopatológicos. O Eric está falando aqui para vocês só de metabolismo. Isso é fisiologia. Quando ele fala da anemia, está falando da fisiopatologia. Não existe, eu sempre digo isso nas minhas palestras, não existe esse termo infeliz de anemia fisiológica da gestação. Foi alguém lá atrás da área da fisiologia. Eu fiz o meu doutorado em ciências fisiológicas e eu não posso aceitar dizer que é fisiológico um processo de anemia. Ah, é comum, é frequente, tem risco aumentado, mas não é um padrão de normalidade. Assim como não é um padrão de normalidade, por a obesidade estar aumentando no mundo, a gente dizer que deixou de ser doença. Não deixou, é um processo fisiopatológico e a gente precisa entender e trabalhar com ele, com as duas questões. Então, o Eric falou isso muito bem. Que bom, tomara que a gente tenha aqui muitos profissionais que atendem essa mulher antes dela engravidar, porque corrigir a deficiência de ferro na gestação, com certeza, é mais complexo por tudo que o Eric falou aqui, do que você corrigir antes. Então, que bom que essa mulher passou no Eric ou passou em vocês e veio para mim toda bem
cuidada do ponto de vista do ferro, porque tem todas as questões da gestação, o enjoo no início, as dificuldades que ela pode ter de ser suplementada, a necessidade, o risco da gente suplementar muito também, aumentar o estresse oxidativo nela e nesse processo gravídico todo, né, Eric? Então, o nosso sonho é que ela precise ser suplementada de ferro na gestação o menos possível. O que vai determinar isso? Como ela veio do pré-gestacional, como ela passou desde a adolescência dela. É por isso que eu sei que tem ginecologistas e obstetras aqui, e no IAF a gente tem após, graças a Deus, em saúde da mulher e fertilidade, o Eric também é professor, junto com a Lígia, deu um show de módulo. É por isso que a gente tem, desde o início da minha primeira turma de pós, em 2017, eu peço a Deus que traga os ginecologistas e obstetras. Porque é esse ginecologista que vai cuidar dessa menina aos 14, 15 anos, que muitas vezes não vai mais, infelizmente, no pediatra, e que ficou ali naquela fase mais importante do desenvolvimento dela, puberal, enfim, e que ninguém olhou que ela tem uma deficiência de ferro. Ninguém olhou que ela tem uma deficiência de B12, ninguém olhou que ela tem uma deficiência de vitamina D, ninguém olhou que ela só come porcaria, que ela é seletiva desde os 3, 4 anos de idade, e ninguém olhou. Entende? Ninguém olhou. Só que ela vai vir para a gente grávida daqui a 15 anos, daqui a 10 anos. E aí? Aí foram anos de um organismo sofrendo um impacto metabólico porque ninguém olhou. É por isso que você tem que falar, eu vou falando e vou arrepiando aqui, Eric, porque essa é a realidade do nosso consultório todos os dias. E é por isso que a gente tem que trazer o ginecologista, sim. Nós estamos aqui para fazer a diferença dessa geração. E nós temos que olhar essas meninas, essas crianças e os homens também. Porque a epigenética é justamente isso. Você vai sofrendo agressões ao longo da sua vida e você vai fazendo com que reações bioquímicas aconteçam lá no seu DNA e através de muitos e muitos mecanismos, entre eles a metilação do DNA, você vai ter uma expressão de doenças e quando isso acontece na gestação, que é o período ouro do desenvolvimento dessa criança, estou olhando aqui para ver se meu livro de nutrição materno-infantil está aqui, deve estar aqui atrás, eu falo muito sobre isso, você tem impactos para o resto da vida. Então é muito sério, você tem que estudar, gente. Olha, se você está aqui, o que você precisa saber, que você precisa estudar, porque eu também estudo todos os dias, tá certo? Todos os dias. Não é brincadeira. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, Eric. Não quer estudar, tem preguiça de estudar, vai fazer outra coisa da sua vida. Não vem para a área da saúde, porque quem está na área da saúde não pode se limitar a estudar por posts do Instagram. No mínimo, você tem que ir lá buscar aquela referência e estudar. Conheça o paciente, faça anamnese. Olha quantas coisas eu estou salpicando para vocês aqui sobre anamnese. Você está atendendo uma mulher, uma gestante, ela teve abortos anteriores? Qual é a história de gestação? Teve abortos? Quantos? Eu tive uma paciente, Érica, gestante, uma vez, ela chegou para mim assim, grávida, eu acho que de umas 20 semanas, não tenho certeza agora. E ela chegou para mim como se ela estivesse assim num velório, séria, muito triste, e eu já passei por muita coisa, inclusive nas minhas gestações, eu logo imaginei que ela tivesse talvez com alguma gestação de muito risco, um bebê mal formado, alguma coisa assim. Ela entrou e ela disse para mim assim, doutora, eu estou grávida, eu vim consultar, porque minha obstetra encaminhou, mas eu preciso te dizer que, assim, eu não comemoro essa gestação, até hoje eu não comprei nem um sapatinho para o meu bebê. Olha as questões, todas as questões aí emocionais, tá, gente? Porque os traumas, eles também agem por mecanismos epigenéticos, tá? A doença emocional, todas as questões, nós somos um ser, a nossa saúde engloba tudo. E ela disse assim, eu não comprei nem um sapatinho, porque eu sofri, se eu não me engano, eram 9 abortos ela tinha passado antes dessa gestação. E ela falou assim: eu não consigo comemorar, eu não consigo acreditar que esse filho vai nascer vivo, porque eu perdi muito, eu perdi muitos. E aí, entre todas as questões que eu trabalhei com ela, que ela nunca tinha sido dosada a vitamina D dela, nunca. Uma mulher que já tinha tido, eu não lembro se era 7, 8, 9 abortos, mas era muito, era assim, das que eu mais vi. E eu pedi exame da vitamina D dela, estava 8. Então, a gente tem que olhar o paciente como um todo. André, você está afirmando que a causa é essa? Não, mas quantos papers a gente tem falando da hipovitaminose que causando aborto, das taxas, dos níveis baixos de vitamina D, levando a aborto, como várias outras questões. Então, gravidez gemelar? É diferente. Você não vai achar muitas vezes, né, Eric, nos artigos, nos livros, falando qual que é a demanda do gemelar. Mas espera aí, se estão 2 ou 3, não é possível que é a mesma demanda metabólica.
Não é possível. Paciente bariátrica, tem gente perguntando, e aí no próximo slide eu vou falar sobre isso. Às vezes a sua paciente não consegue engolir uma cápsula. E aí você passa um polivitamínico em cápsula que dão 8 cápsulas a dose que você passou. Colocou cálcio, colocou tudo lá, e ela simplesmente não consegue tomar. E se você não fez uma boa anamnese, não teve conexão com a sua paciente, você fez ela gastar um dinheirão e ainda vai ficar com raiva de você, principalmente se você tiver prescrito por 60, 90 dias, vai chegar aquele monte de pote na casa dela e ela vai tomar um susto. Mas espera aí, cadê você perguntando na sua anamnese qual é o histórico dela? Para você saber se ela consegue tomar as cápsulas. Uma pergunta simples. Traumas, filho autista, TDAH, obesidade infantil, seletividade alimentar, alergias, a condição financeira do seu paciente, né? É que a gente tem que olhar isso. Mesmo quando você atende num consultório que você atende aí particular, um público de classe média alta, você precisa entender qual é a realidade do seu paciente. Fazer o exame físico, isso é indiscutível. Ah, André, mas eu atendo online. A gente tem um privilégio na nossa área. A gente tem o nosso paciente que está junto ali do ginecologista obstetra, a gente tem o nosso paciente que está junto com o pediatra e que são médicos que são muito preocupados e fazem o exame físico. Então, você tem esse feedback do profissional, por isso tem que trabalhar também em equipe, mas eu sempre falo para os meus alunos no IAF, eu faço exame físico do meu paciente online mesmo. Eu olho, eu mando colocar a língua para eu ver como é que tá, se tá saburrosa. Se eu fico em dúvida, eu peço para fazer vídeo, eu peço para tirar foto. Eu peço para olhar se tem atopia, coloca a câmera, eu vejo. Eu peço para olhar o abdômen do bebê, a mãe coloca e eu vejo. Eu converso com o pediatra para saber como está o exame físico. Se eu tenho dúvida, eu peço para ela voltar lá no pediatra e eu ligo para ele. Exame físico é importante, gente. Não adianta vocês virem aqui assistirem uma aula dessa e não tocar no paciente. Infelizmente, existem profissionais da saúde assim. Você vai na consulta, leva seu bebê no colo, o bebê volta no colo do mesmo jeito que ele foi, você não precisava nem ter levado o bebê. Não pode, não pode. Interpretação adequada dos exames, o Eric falou muito sobre isso, invista tempo estudando e reavaliando. Eu fiz aqui para vocês um checklist sobre como não errar na suplementação de gestantes e de crianças. Observe a fase, as queixas e a clínica. Uma gestante de primeiro trimestre é completamente diferente de uma gestante no terceiro trimestre. E vou dizer mais: a sua gestante, em um mês para o outro, ela muda completamente. Ela muda em tudo, ela muda no gosto, ela muda no sabor, ela muda se ela gosta do perfume do marido hoje, amanhã ela já odeia o perfume do marido. Tem que explicar isso, inclusive, para o marido. Na minha aula da pós-nutrição materno-infantil, eu falo: é muita oscilação hormonal, não é culpa dela, não. Hoje ela está feliz da vida, amanhã ela está estressada, fez um exame, tem um exame semana que vem. Isso impacta, inclusive, no que ela come. Ah, ela teve muito enjoo no primeiro trimestre, no segundo o enjoo passou, ela está feliz da vida, já fez translucência nucal, está mais tranquila, aquela ansiedade passou e ela faz o quê? Quer comer o mundo inteiro. Para na padaria, quer comer o mundo inteiro e ganha peso demais. Isso vai alterar metabolicamente, vai ter impacto, porque todo ganho de peso nessas primeiras 24 semanas, as primeiras 20, 24 semanas, quando acontece ali aquela virada da resistência à insulina, esse ganho de peso, principalmente se ele for muito acelerado ou for muito alto em um período curto, tem um impacto metabólico muito grande e a conta chega, Brasil. A conta chega para todo mundo, para você, para mim e para o seu paciente. A conta chega, a conta da negligência, a conta da suplementação errada, a conta da alimentação inadequada, a conta da não atividade física, do sono inadequado, chega para todo mundo. E é por isso que a gente está passando tantas coisas. Foco no intestino, né, Eric? Às vezes o cara quer suplementar, mas não quer entender que ele precisa ir ao banheiro todo dia. E ainda digo mais, tá? Do mesmo jeito que existe esse conceito infeliz de anemia fisiológica, existe um conceito infeliz da constipação fisiológica na gravidez. É como se toda grávida, por ação hormonal, por qualquer coisa que seja, ela vai ser constipada. Não pode. Não pode. Porque o intestino dela precisa estar saudável, inclusive, para absorver os nutrientes. E a natureza é tão sábia, Deus fez tudo tão perfeito que os hormônios vão fazendo com que o trânsito intestinal seja mais lento, justamente para ela absorver mais nutrientes, porque tem uma demanda fetal. Gente, se não fosse isso, os nutrientes não importavam. Deus fez até isso acontecer para ela poder passar mais nutrientes para esse bebê. E todas as outras questões mecânicas da gravidez também. Pensar em níveis ótimos e não em referências de laboratório, como o Eric já falou também aqui, na facilidade, como eu já disse, de tomar cápsula, sachê, de líquido, de concentrar, de entender o que é mais prioritário. Às vezes você passa 10 folhas de prescrição, ela nem entendeu nada, não vai tomar nada, você não fez o mínimo que ela precisava, que às vezes pode ser um bom polivitamínico. Metas a curto, médio e longo prazo.
Tem paciente, o contrário também, Eric, com certeza você deve ter muito isso no seu consultório. Tem paciente hoje, se você não passar 5 folhas de prescrição, ele vai em outro, porque ele acha que você passou pouco. Tem paciente no nosso consultório hoje que não quer comer, quer só suplementar. Não, doutor, mas tem que comer isso mesmo? Não, eu vim aqui porque eu estou priorizando a suplementação e eu ouvi falar que a senhora suplementa muito bem. Não, filho, mas antes nós vamos falar do que você come, eu preciso saber o que você come. Ah, não, doutora, isso aí eu aprendo na internet, a blogueira me ensina. Não, querida. Nós precisamos de alimentação e suplementação. É sobre isso. Condutas coerentes. Se você fizer uma boa anamnese, você souber olhar nos olhos do seu paciente, se você aprendeu a trabalhar em equipe, você vai ter condutas coerentes e não vai perder o seu paciente. Porque tem um monte de profissional aí cheio de consulta de primeira vez, que às vezes está indo muito bem no Instagram, aí encanta. Só que quando chega lá, o cara vai só a primeira vez, só a primeira vez. Daqui a pouco o próprio profissional está frustrado. Peraí, o que eu tenho ou o que eu não tenho que o meu paciente não volta? Por quê? Porque a conduta não foi coerente, porque não teve empatia, porque não soube trabalhar em equipe, não foi eficiente. Atenção para a lista de ingredientes dos polivitamínicos, gente, principalmente na parte pediátrica. Tem um monte de paciente com alergia tomando um monte de porcaria em polivitamínico industrializado. Precisa entender o que o seu paciente está tomando. Suplementação individualizada, isso não precisa nem falar, não dá, a gente está dando aula, e vocês vão ver após no IAF, que a gente fala de suplementação em todos os módulos. No IAF, cada módulo é em formato de curso. Quando vocês tiverem aula com o Eric, vocês vão sair na segunda-feira. Esses dias teve um depoimento de uma aluna que veio na primeira aula da pós de saúde da mulher. Ela falou assim: nossa, amanhã eu já vou mudar um monte de coisa no meu consultório, porque com início, meio e fim, para você aprender que você tem que fazer individualizado e virar essa chave mesmo para você ter resultado. Não tem tempo, gente, da gente brincar. Quando a gente atende gestante e criança, não é hora da gente errar. É muito sério tudo que o Eric está falando aqui. Eu sempre falo isso. Às vezes você atende um atleta, você tem foco na estética, por exemplo. Ninguém quer errar, né? Seu atleta às vezes vai perder um campeonato, uma competição, confiou em você, é péssimo. Mas quando você tem uma vida de um bebê que está sendo gerado e que no ato da fecundação ele era uma célula, em 40 semanas ele tem 3,2 kg, formou rim com nefro e tudo mais, células beta-pancreáticas. Você está condenando muitas vezes pelos seus erros, e todos os profissionais eu estou falando, essa criança ter uma doença depois crônica não transmissível porque faltou nutriente, porque teve excesso de nutriente. É muito sério. Não dá para você mandar sua grávida para casa e voltar daqui a 2 meses, porque 2 meses já aconteceu muita coisa fisiologicamente nesse corpo que está sendo formado. Não é hora de errar. E eu não estou falando aqui que todo mundo tem que ser perfeito, não, porque nós não somos. Estou falando que você tem que estudar, você tem que estar no lugar certo, você tem que estudar mesmo, não ter preguiça, entender que é muita responsabilidade cuidar de um bebê em formação, evitar os contaminantes ambientais, os plásticos, os conservantes, os ultraprocessados. Isso é vital. Nós temos que cuidar dessa parte. Tenha em mente que você tem que reavaliar, né, Eric? É sempre, eu tenho grávida que vem no meu consultório. Às vezes a próxima consulta dela vai demorar, chegou um resultado de exame dela, ou não é naquela semana, eu vou tirar um pedaço da minha agenda, vou colocar na minha agenda e vou ligar para ela e vou rever. E quando você tem prática clínica, e vocês vão ter cada vez mais, principalmente estudando no IAF, vocês vão entender que a gente muitas vezes suplementa individualmente, mês a mês, porque você já sabe o que pode mudar no mês que vem. Você já sabe que você vai pegar uma fórmula, não dá para misturar tudo naquela fórmula, porque você sabe que mês que vem ela pode precisar de mais vitamina D. Você fez ela perder a fórmula todinha, né, Eric? O know-how, a clínica vai ensinando isso para gente. Tenha em mente que você tem que reavaliar e tá tudo bem, tá tudo bem. Você não pode deixar ela seguir em algo que não está mais adequado para a realidade clínica dela e do bebê dela. Trabalhar, incentivar o aleitamento materno, eu preciso sempre falar aqui, nós estamos numa pós em nutrição materna infantil, que vai começar agora em abril, e vocês vão vir para esse lugar. Nós falamos muito sobre isso, a epigenética, a programação metabólica, eu dou muita aula sobre isso, programação metabólica é uma realidade, as agressões no útero são realidades pelo próprio ambiente que nós estamos vivendo, e a gente precisa entender que o aleitamento materno, essa mulher saudável, bem cuidada, comendo bem suplementada, muitas vezes ele consegue minimizar os impactos do que aconteceu. A gente fala isso muito na pós também. Então, trabalhar, incentivar o aleitamento materno, manter a suplementação nos cuidados no puerpério, amamentação e infância. É muito comum, né, Eric? A mulher vem pra gente, cuida da gestação todinha. O bebê nasce, ela esquece tudo e mais um pouco. Ela pede pizza, o marido pede pizza na maternidade.
Ela que passou a gestação toda bonitinha, começa a comer 5 bem-nascidos por dia. Ela tem aquela sobrecarga de leite, às vezes ela nem tomava leite. Eu cansei de ver isso no meu consultório. Às vezes ela nem tomava leite. E o bebê nasceu, ela começou a comer pizza e tomar leite, porque está estressada, a suplementação ela nem lembra que tinha. Por quê? Porque o bebê está chorando, ela está estressada, ela está com privação de sono. Cadê o nutricionista, o obstetra, o pediatra que vão olhar com amor para essa mulher desde a gestação e vão dizer para ela: olha, eu vou cuidar de você, no pós-parto você vai me ligar. E que disse para esse marido: olha só, não dá para eu passar mais. Gente, no pós-parto, se você passar 10 folhas de suplementação, ela não vai tomar nenhuma. Então, é aquela hora de você ter cuidado muito bem dela na gestação e adequar no pós-parto para que ela tome um mínimo necessário que garanta a saúde dela e do bebê. E ela não tem, a mulher está lá de cabelo em pé, o bebê gritando, ela no peito, às vezes com a mama dolorida, aí ela vai ficar o dia inteiro: ah, agora eu vou experimentar isso. Não vai, não vai funcionar. Então, tomar cuidado dessa mulher, não pode esquecer a mulher no pós-parto. Identificar os níveis de estresse e formas de enfrentamento. O estresse deixa marcas na mãe e no bebê. Não adianta você ter, eu falo isso com os meus pacientes todos os dias. Querido, você está tão preocupado em ser saudável que você está estressado por ser saudável. E eu posso apresentar para você aqui 10 artigos mostrando o impacto do estresse na sua saúde e na saúde do bebê. Vamos ser saudáveis de uma forma completa. Vamos ter paz, vamos ter tranquilidade, vamos descansar, vamos respirar, vamos ouvir uma música. Vamos não sofrer com isso, porque a vida já está difícil demais para todo mundo. Então a gente precisa ter controle de estresse e aprender a trabalhar em equipe. Então, eu quero deixar esse conteúdo para vocês, dizer para vocês que nós estamos num mundo novo, muita coisa mudou depois da pandemia. Quantos casais, quantos bebês eu tenho hoje, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, de casais que estavam se divorciando da pandemia, ficaram confinados juntos, engravidaram num processo de divórcio e hoje as crianças são meus pacientes. A mãe passou um estresse terrível, o pai passou um estresse terrível, todo mundo tomando antidepressivo, o outro perdeu o emprego e ainda tomando gin de segunda a sexta, porque foi isso que aconteceu na pandemia, todo mundo tomando gin. Virou moda, não foi isso? Virou moda. É só você ir no supermercado antes e depois da pandemia e tá lá, as blogueiras incentivando as mulheres a beber todos os dias. Essa é a realidade do paciente que está no seu consultório hoje. Essa é a realidade das próximas crianças que vão vir por aí. O mundo mudou, o contexto mudou, deixa de ser arcaico. Aquilo que você aprendeu na faculdade, talvez hoje você vai aproveitar um pouco daquilo, sim, mas não pensa que o mundo não mudou, não, e seja o profissional atualizado, porque senão você vai ficar para trás. E o próprio mercado vai te selecionar, se Deus quiser. Porque hoje o paciente não é leigo mais. O paciente que eu atendo, ele leu todos os artigos que eu coloquei nos meus livros, a gente conversa assim, ó, de tete a tete. E muitas vezes eles mesmo publicaram artigos. E aí? Você tem que estudar porque o mundo mudou. E aqui eu quero fazer o convite para você que ainda não está na pós do IAF, a vir para a próxima turma da pós em nutrição materno-infantil, práticas integrativas e complementares em saúde. Eu sempre digo que a gente tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas. Hoje eu atendi uma mentorada, mostrei para ela, Eric, a troca e a interação entre os alunos no grupo é lindo de ver. E não é só orando, né, Eveline? Quando um está passando por necessidade, não, isso a gente faz também. Mas é ajudando mesmo, é falando da experiência clínica, porque nós estamos aqui para fazer diferença nessa geração. E o conhecimento não é só meu. E é lindo, porque um ajudando o outro. Então, a gente tem nas turmas pessoas que são professores, muitos que estão nas nossas turmas são professores. A gente tem na turma de Materno 2 do IAF, a Paulinha, que está fazendo doutorado na UNB em autismo. E é professora de materno há muitos anos, é aluna da pós. E ela está lá ajudando o colega, tirando dúvida, chamando no privado, porque nós queremos fazer a diferença nessa geração. O meu compromisso, muito antes do IAF, é com essa e com as próximas gerações. E é por isso que o Instituto André Frix nasceu já com tanto sucesso e com professores incríveis. A gente tem módulos específicos, pensando em todo o atendimento. Eu criei cada folha aí, cada letra desses módulos, junto com os professores como o Eric e um time incrível, pensando na necessidade clínica há tantos anos, desde 2017, fazendo com que os profissionais realmente impactem a vida dos pacientes que chegam através do consultório, das redes sociais. Então, aula de autismo, seletividade alimentar, de alergias alimentares, contaminação ambiental, suplementação, metabolismo, empreendedorismo, fitoterapia e gastronomia aplicada à nutrição materno-infantil, patologias na infância, CIU,
uma série de questões que vocês só vão ver na pós-materno-infantil do IAF. Eu coloquei aqui alguns depoimentos para vocês. Quem não matriculou ainda, clica no link, a minha equipe vai mandar no chat aqui para vocês. Esse é o lugar que você tem que estar a partir de abril. As aulas são ao vivo, online, ficam gravadas durante todo o curso. É tão sensacional e tem muito aluno aqui. O aluno pode falar para vocês aí espontaneamente, como esses depoimentos que eu coloquei para vocês aqui, o quanto tem feito a diferença na vida deles, tá? Quem quer entrar em saúde da mulher pode entrar nessa turma que começou agora. E quem quer fazer materno-infantil, a turma começa agora em abril. Primeira turma do Instituto Andréa Fix da pós-materno-infantil. Olha, Mirelle. Quem é Mirelle antes e depois de estar na pós? Antes, eu era uma nutricionista que tinha muito medo de aplicar e de atender gestantes. E eu estou agora totalmente realizada e já estou me sentindo preparada para eu começar a atender esse público que eu tinha medo, que eu tinha insegurança. E eu busquei o aprendizado. E a pós do IAF está me dando todo esse suporte. E eu não tinha como escolher outra pós melhor, né, do Instituto da Andréa Fix Materno-Infantil. Desde o começo, queria o da Andréa. Eu queria a pós da Andréa. Então, sou aluna do IAF e te convido também, se você ainda não é, venha fazer parte dessa pós. Gente, eu preciso dizer para vocês que eu nem sabia desses depoimentos. Esse depoimento a Mirelle deu no IAF Conference 2023. Mirelle é uma referência no atendimento de crianças seletivas. Maravilhosa. Não sei se ela está aí, se a Eveline está aí. Maravilhosa, uma pessoa incrível. E eu tenho mais um depoimento. Pós-graduação em nutrição Fala, materno-infantil da Andréa foi incrível, porque ela mostra na prática clínica tudo que a gente pode usar. Inclusive para mim, que sou pediatra, a parte nutricional ajudou muito nas minhas decisões no dia a dia. Eu tenho 18 anos como nutrição materno-infantil e quando a Andréa lançou a pós dela, mesmo tanto tempo no mercado, eu fui fazer. Então, eu recomendo muito a pós by Andréa Fricks, não fiquem de fora. Ter esse título de especialista na pós da Andréa Fricks foi um divisor de águas na minha carreira. A Jéssica é referência em alergias alimentares. Uma querida que estuda com a gente também, que tem um QR Code aqui. Se você ainda não é nosso aluno na pós, coloca aí o seu celular nesse QR Code, chama a minha equipe, porque quem está aqui na aula tem um cupom de R$ 300 de desconto na matrícula, tá? Quem assiste as nossas aulas tem um cupom exclusivo. Eu não tenho dúvidas que esse é o curso mais completo e diferenciado do mercado. Nós somos pioneiros na nutrição materno-infantil. Nós não estamos aqui a passeio. Vocês vão com certeza ler aí, ó, Zegliane está falando, os alunos estão falando. A gente não pede o aluno para ficar ali dando depoimento, gravando, não. É voluntário, porque como eu falei no início, quem tem a vida transformada quer ver o outro transformado também. Quem busca um conhecimento de verdade e já entendeu que ele tem que ser diferente, impactar vidas, ele quer que o colega seja também. Tá? Tem muita galera falando aí com vocês. O QR Code está aqui. Coloca, chama a minha equipe. Quero concluir dizendo que sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Tem um monte de gente preguiçoso aí dizendo que não tem sorte na vida, mas é porque não coloca a cara para estudar, não lê o artigo, não levanta, não vai à luta. A oportunidade vai bater a sua porta. Se você estiver preparado, você vai ter sorte, porque você vai encarar essa oportunidade. Será que você está mesmo preparado para todas as oportunidades que vão surgir? Deus não tem filhos favoritos, não. As oportunidades vão surgir para todos. A diferença é que tem gente que vai lá, se prepara e faz, e vai decolar e vai se tornar referência. E tem gente que fica se lamentando, se vitimizando, encontrando dificuldade para tudo e não consegue fazer. Então, você vai se preparar. Você não está aqui por acaso. Eu não tenho dúvidas. Eu e o Eric não estamos aqui por acaso. Vocês não estão aqui por acaso. Há um propósito. Você não caiu aqui de paraquedas. Há um propósito para a sua vida. Você vai ser usado para cuidar dessa e das próximas gerações. Você está disposto a crescer? A nutrição materno-infantil te espera. A gente sabe de todos os prognósticos, incidências que a gente tem estatísticas para infertilidade, para o autismo, para as alergias nos próximos anos. E esse é um campo aberto que precisa de profissionais, um verdadeiro exército, profissionais que amam essa geração. Se você quer fazer a diferença nessa geração, comece cuidando de gestantes e crianças. Eu publiquei há um tempo essa fala, esse pensamento, eu queria ler aqui para concluir. A pobreza, os desequilíbrios nutricionais, os contaminantes ambientais e inúmeras questões comportamentais e o estresse estão desviando a trajetória neuropsicoemocional das crianças dessa geração. As famílias desconectadas estão produzindo crianças com atraso de fala. As famílias que sentam à mesa num resort, numa pousada ou dentro de casa, cada um numa tela e não olham no olho, estão produzindo doenças. E depois elas vão chorar.
mas no tempo que elas deviam estar plantando saúde e conexão, elas estão muitas vezes desviando a trajetória dos seus filhos, mesmo que seja sem querer. E cabe a nós, profissionais da saúde, gritarmos isso. Cabe a gente fazer esse alerta, porque nós queremos impactar vidas e fazer a diferença nessa geração.